analista político, que sempre esteve com a gente ao longo do ano inteiro falando sobre política. O ano está terminando e a tendência é de que 2026 seja mais quente ainda, porque se trata de ano eleitoral, hein, professor? Bom dia. Olha, bom dia, Deus, bom dia a todos da Rádio Cidade. Realmente, é um ano eleitoral, inclusive uma eleição geral com algumas características diferentes. Por quê? Porque dessa vez serão 6 votos na urna, todo mundo vai votar para presidente, governador, deputado federal e estadual e 2 senadores. Isso, inclusive, vai ampliar um pouquinho até o tempo que as pessoas vão passar lá na urna. Mas se imagine, se tem mais candidaturas, você vai ter mais correria política, então o ano de 2026 promete muito. Se a gente já falava que quem dizia que 26 só discute em 26, e a gente viu totalmente o inverso, porque foi um ano agitado também nesse cenário político, a campanha literalmente já começou, hein, professor? Olha, claro, os candidatos nunca vão falar isso admitindo, mas claramente nós temos duas situações no Brasil. Uma polarização nacional, que nunca acabou, desde 2018, e há uma polarização estadual também. Essa polarização estadual, ela contamina o processo político e obviamente antecipa ele. E nessa antecipação todo mundo já vai vendo uma convergência para essas 2 candidaturas e criando, claro, uma narrativa de um lado, do outro, gente de um lado, do outro. Dilson, a guerra eleitoral já iniciou, né, pelo menos em relação aos partidos, aos políticos. Claro, agora a população vai ser convidada a entrar nisso, porque como ano eleitoral as pessoas começam a se preocupar com a eleição. Mas que a polarização estadual já está instalada desde 2025, sim, esteve, é nítida, é notória e agora vai para a rua oficialmente em 2026. Ô professor, o ano começa janeiro, já a partir de quinta-feira que vem, e aí com um diferencial. A partir de agora, pesquisa eleitoral só devidamente registrada junto ao TRE, e isso vai dar uma consistência maior. Ou seja, aquelas enquetes que o pessoal faz em internet, né, muitas vezes até direcionada para favorecer esse ou aquele outro candidato, não pode mais, e aí a gente vai ter números só oficiais. Exatamente. Todos os institutos podem fazer pesquisa? Podem, mas a diferença é que a lei eleitoral obriga com que eles publiquem, né, registrem, além de publicar, muito mais, registrar essa pesquisa diante do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE, e aí sim divulgar. Por isso, vai ficar mais organizado o quadro, porque como o ano 2025 não era eleitoral, poderia todo mundo fazer e divulgar. Agora não. Para divulgar, precisa registrar, e isso vai fazer com que a gente possa ter acesso melhor ao caderno de pesquisas, à análise das perguntas, facilitando um pouco a vida de quem analisa e de quem quer tomar decisão a partir das pesquisas. Isso é interessante, é uma mudança, e essa é apenas a primeira mudança do calendário eleitoral, porque há um calendário a ser cumprido até o dia da eleição, muita coisa vai ocorrer. Desincompatibilização de cargo, por exemplo, quem for executivo hoje, prefeito, governador pelo Brasil, precisará, se quiser trocar de cargo, vai precisar sair, né? Já com vereadores ou senadores e deputados, não, né? Então, há algumas regras eleitorais que vão ser cumpridas ao longo do ano e que, para isso, a Justiça Eleitoral está atenta. Ô professor, você falou aí exatamente dessa situação de 2 vias, tanto no cenário nacional como no estadual. É difícil aparecer só um fato novo, muito relevante, é que colocaria uma 3ª via no jogo, né? Verdade, e isso é uma coisa que me deixou muito assim, evidente, assim, ficou muito claro para mim, porque na questão nacional dificilmente teremos uma 3ª candidatura, como tivemos nos últimos anos, em anos anteriores Marina Silva, nas últimas eleições o Ciro Gomes, mas aparentemente não há uma grande candidatura de 3ª via forte nesse momento, para romper essa polarização do Lula e dos Bolsonaros em geral. Isso é o que está posto hoje, né? Estamos falando em dezembro. Já no caso estadual também não há aparentemente uma 3ª via hoje forte o suficiente, embora tem candidaturas, né? O pessoal tem uma candidatura, o Partido Novo parece ter uma candidatura também, ou pelo menos pré-candidaturas. Mas não há nada que nesse momento nos leva a pensar que vai haver um rompimento disso, uma passagem dos 2 dígitos, né? Dos 10% para poder forçar um segundo turno. Não parece estar caminhando para isso. Consequentemente, teremos a possibilidade de resolver a eleição estadual em primeiro turno e até a eleição nacional, dependendo de como seja a conjuntura. Também até poderia ser em primeiro turno, um pouco mais difícil, mas nada impossível não, Deus.
Professor, seu balanço exatamente deste ano para Raquel e para Rodrigo Pinheiro também. Olha, o prefeito teve algumas dificuldades em relação do segundo semestre. No primeiro semestre, não. O primeiro semestre aparentemente foi muito bem avaliado, até pela questão das festividades da cidade. O São João foi aprovado pela população. No segundo semestre, ele teve uma virada um pouquinho do humor do caruaruense, ao meu ver, com a questão de algumas questões de zeladoria, a questão também do trânsito, de multas. Isso aparentemente mudou um pouquinho o humor do caruaruense, a ponto de questionarem o governo. Mas vejam, o primeiro semestre muito mais positivo, o segundo semestre um pouco mais crítico a ele. E isso vamos agora virar para o primeiro semestre novo, talvez o caruaruense mude o humor de novo, porque assim, tem a questão das festas, enfim. Então foi um ano bem dividido. Um primeiro semestre mais favorável, um segundo semestre um pouco menos favorável ao prefeito, até aqui pelo que a gente vê. E Raquel Lira é um ano de busca, ela está numa busca de entregas, teve uma luta muito grande com a Assembleia Legislativa, né? Então vamos resumir aqui, um ano de uma intensidade com a Assembleia Legislativa, a Aeroporto endureceu, mas acabou que ela conseguiu tudo que queria. Apesar da dificuldade, conseguiu tudo que queria. Começou uma questão de obras, só que ela corre contra o tempo, tentando entregar as obras para que ela se viabilize eleitoralmente melhor. Segundo as pesquisas, ela não está na frente nesse momento. Então é um ano para ela, um ano que ela correu atrás e aí a relação política estava dessa maneira, né, com o Álvaro Porto não estava muito bem, mas que ela agora tenta fazer um ano para o futuro, um ano de entregas, né, e aí consequentemente se viabilizar eleitoralmente melhor. Mas foram anos desafiantes, né, para os dois mandatários, e ao que parece todos os dois pensando não só na gestão, mas também na política. Isso ficou evidente. Valeu. Professor, que 2026 traga muita coisa boa pra gente. Obrigado pela parceria ao longo de todo esse ano. É sempre um prazer falar com você, Dilson, com todo o programa, com a Rádio Cidade, com todo mundo, né, dos seus ouvintes, seu público. E 2026 vem aí, né, um ano que a gente pede a todo mundo que tenha mais atenção com a política, né, fiscalize os seus candidatos, fiscalize os que estão no poder, para que a gente tenha uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor, que é o desejo de todo mundo para 2026. Com certeza. Este é o professor Marco Aurélio Freire, analista político, que esteve com a gente ao longo do ano e fazendo aí um balanço do que foi 2025 no cenário político, tanto nacional como estadual e também municipal. Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê. Valeu, 6h51 agora, 6 horas e